tarde, irmãos, amigos que acompanham essa atividade do Evangelho aqui na casa, no Centro Espírita Joana de Ângeles. É com alegria e com prazer que hoje estou aqui, podendo fazer esse momento de reflexão, de conexão com o Evangelho de Jesus, segundo a doutrina espírita. E nesse sentimento de gratidão, convido a todos a se colocarem em oração, sintonizando com o mundo maior, com seus amigos protetores, nossos anjos guardiões, e buscando, nesse sentimento de harmonia, o amparo divino que todos nós precisamos. Assim sendo, em nome de Deus, Jesus, dos abençoados irmãos espirituais que coordenam esta atividade, que amparam e orientam esta casa espírita, estamos em busca dessa sintonia maior, gratos pela oportunidade do aprendizado e que nossas necessidades físicas, emocionais, espirituais possam ser atendidas pelos eflúvios do mundo maior, cheio de bênçãos, de paz, de saúde e de harmonia. Que assim seja, em vossos nomes, abrimos o Evangelho nesta noite. Nesta noite vamos falar do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos, que inicia com Mateus, capítulo 5, versículo 20, 43 a 47, e também com Lucas, capítulo 6, versículo 32 a 36. E Mateus deixou assim registrados os ensinamentos de Jesus. Aprendestes o que foi dito: amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo: amai vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e rogai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais filhos de vosso Pai, que está nos céus, que faz elevar o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Pois se não amardes, senão os que vos amam, qual será a recompensa que tereis? Os publicanos não fazem assim também? E se não cumprimentardes, senão vossos irmãos, que fazeis além dos outros? Os pagãos não fazem assim também? Digo-vos que se vossa justiça não for maior que a dos fariseus e escribas, não entrareis no reino dos céus. De maneira muito próxima, com outras palavras, Lucas também nos faz esse mesmo convite por meio do ensinamento de Jesus, que nos relembra, que nos convida a amar sem buscar a retribuição, o agradecimento, o reconhecimento. Muitas vezes, amando aqueles que nos caluniam, que nos perseguem, que fazem coisas, as palavras, atos que nos magoam, que nos machucam, muitas vezes mesmo que nos prejudicam. E dentro de tudo isso está o mérito do esforço de superar essa injúria, essa calúnia, esse desafeto, pelo esforço de nos reconhecermos filhos de Deus. Mas escutemos como Lucas faz essa mensagem. Se vós não amais senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas de má índole também amam aqueles que as amam. E se não fazeis o bem senão aqueles que vos fazem, que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber a mesma graça, que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas de má vida também se emprestam
mutuamente para receber a mesma vantagem. Mas quanto a vós, amai vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem nada esperar. E então vossa recompensa será bem maior e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é bom aos ingratos e mesmo aos maus. Sede, portanto, cheios de misericórdia, como vosso Deus é cheio de misericórdia. Assim sendo, essa mensagem é muito bem-vinda, como todas as outras, mas nesses dias em que tantas oposições, ideias contrárias, muitas vezes no seio da nossa família consanguínea, no meio do nosso trabalho, onde quer que estejamos, muitas vezes somos confrontados com palavras, com ideias que se opõem à nossa e que muitas vezes também vêm acompanhadas de palavras ofensivas, de comentários não muito agradáveis de serem escutados. E a nossa atitude, claro que não é de considerar inicialmente essas pessoas, essas situações que discordam das nossas, como inimigos. Mas não deixa de ser um sentimento desagradável que podemos usar para exercitar essa grande virtude que Jesus nos convoca a cultivar em nossos corações, o amor aos inimigos. E é muito importante quando Lucas nos fala exatamente dessa dimensão de sermos nós filhos de Deus. E se desejamos que Deus nos faça o bem e tolere, tenha misericórdia, seja indulgente com todas as questões que nós vivemos, muitas vezes cientes dos erros que cometemos, cientes dos problemas que vamos cultivando pela nossa impaciência, pela nossa intolerância, pelas nossas exigências acima daquilo que seria o razoável, se nós pedimos a Deus, em nossa oração dominical, Pai, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não é tão necessário, não é tão importante, que diante dessas pequenas alfinetadas, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo também, essas pequenas alfinetadas que diariamente recebemos e que na soma vão nos machucando, nos magoando, nos entristecendo. Se diante dessas pequenas alfinetadas somos capazes de colocar em exercício essa convocação de amor aos inimigos, sem dúvida, quando fechamos nossos olhos, quando nos recolhemos no silêncio dos nossos quartos, nos momentos das nossas reflexões íntimas e oramos a Deus, encontraremos a força, o alívio, o amparo que necessitamos para superar essas pequenas alfinetadas e exercitando esse amor, relembrando que nós mesmos, tantas e tantas vezes, escorregamos e alfinetamos aos nossos irmãos. E por conta disso, a mesma misericórdia, a mesma tolerância, o mesmo perdão que pedimos aos nossos irmãos que tenham as nossas faltas, nos faz pensar que é necessário ter na mesma proporção com aquelas que são cometidas conosco. Nesse capítulo do Evangelho, ainda nos é dito muitos outros aspectos para refletir sobre o amor aos vossos inimigos. E um deles, que inicia logo no item 3 desse capítulo, vai nos dizer que essa raiva, esse sentimento de rancor, de dificuldade de aceitar uma calúnia, uma ofensa,
está relacionado ao nosso orgulho e ao nosso egoísmo. E que para superar esse sentimento tão doloroso, que muitas vezes remoemos por dias a fios, por anos, por uma reencarnação inteira, é necessário praticar a caridade, ou seja, combater ao orgulho e o egoísmo. E sem dúvida, o orgulho e esse egoísmo está na raiz desse sentimento de ofensa, desse sentimento de mágoa que nos dilacera o íntimo. Porque mesmo que não façamos essa frase, mesmo que sejamos acusados injustamente, mesmo que não tenhamos a culpa ou a maneira que o outro nos acusa de agir, mas não reconhecer que esse pensamento é dele e nos magoar por entender, então, por se sentir incomodada desse outro ser, desse irmão, pensar isso a nosso respeito ou nos fazer isso, é uma reação do nosso orgulho, do nosso egoísmo. E, portanto, quando estamos nos exercitando nessa tolerância, nessa misericórdia, nada mais estamos a fazer senão resolver intimamente o porquê desta mágoa se colocar tão pesadamente em meu íntimo. E aí, nessa reflexão sincera, com o amparo dos nossos protetores espirituais, sem dúvida, chegaremos a reconhecer que isso se deve ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, de colocar as nossas prioridades, as nossas ideias, a maneira como consideramos o certo, como único, a forma que todos teriam que admitir e concordar. Isso é egoísmo, isso é orgulho. Então, amar ao que nos agrada, como fala Mateus, é muito fácil, porque, afinal de contas, esses que nos agradam adulam essa mesma vaidade, esse mesmo orgulho, esse mesmo egoísmo, que é a raiz da mágoa daqueles que, de alguma forma, nos ofenderam. E o mais importante, ao perdoar, ao negociar esse sentimento de dor que nos fica pela injustiça de uma palavra, de uma ação, de um sentimento que o outro nos ofertou, nós estamos, acima de tudo, fazendo com que nós avancemos, enquanto o outro, por mais responsável que ele seja do mal cometido, ele que terá, ao seu tempo, a oportunidade de reparar tanto o engano cometido comigo, com tantos outros, como, acima de tudo, reparar os sentimentos equivocados que alimenta e que, por isso, gera as ações desastrosas que nos atingem. Além disso, temos sempre que lembrar que o mérito dessa evolução que vai decorrer do nosso exercício de perdão, ele é um mérito que nos faz avançar para condições mais sublimes, mais felizes, mais de paz e de saúde que todos nós almejamos. E, portanto, quanto mais difícil for esse perdão, mais valoroso ele se torna. Em resumo de todas essas nossas considerações, é importante que a gente nunca perca do nosso campo de visão o grande princípio do que é Deus. E como usando de João, em 1:4-16, que nos diz que Deus é amor, consequentemente entendemos que Deus ama todos nós. Ama ao bom, ama ao mal, ama ao espírito que já alcançou seu estágio de evolução mais avançado, um espírito puro, um espírito bondoso, como também ama aquele espírito que está iniciando na sua jornada simples e ignorante. E se na questão 625 do Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem a Kardec
que o modelo e guia da humanidade é Jesus, então nós, como filhos desse Deus que amou, irmãos desse Mestre Jesus, que também exemplificou o amor e o perdão, temos que honrar essa descendência, honrar essa filiação, nos esforçando para também amar, porque todos os outros, tantos que estão à nossa frente nesse estágio evolutivo maior, como os que estão na nossa retaguarda, iniciando sua jornada evolutiva, todos eles são os nossos irmãos. E como nós, eles derrapam aqui, avançam ali e vão gradativamente conquistando aquela sabedoria e aquela inteligência e aquela amorosidade que um dia conquistaremos também. Então, dentro desse esforço, dessa consciência, da nossa filiação divina, de Jesus como nosso modelo guia, nos cabe fazer o maior esforço, não se apegando àquela picuinha daqui, àquela palavra ofensiva de lá, mesmo algumas atitudes mais drásticas e que geraram um prejuízo, muitas vezes, da própria vida de um ente querido. Mas que nós, nesse exercício, façamos o nosso melhor para avançar para aquilo que fica, que é a nossa evolução, o nosso amadurecimento do senso moral, o que vai nos levar a uma vida verdadeiramente de felicidade e que tudo que nos ocorre é passageiro e visa essa nossa evolução. Então, o mérito de toda prova é exatamente proporcional ao esforço de vencê-la. Quanto maior a ofensa, mais é o mérito daquele que se esforça por esquecê-la, por resolver internamente esse sentimento de mágoa e deixar que as próprias leis de justiça de Deus venham a resolver aquilo que o irmão desavisado, desconhecedor dos ensinamentos de Jesus, praticou contra nós. Da mesma forma, é preciso lembrar que na vida terrena, tudo que nos ocorre é muito passageiro e que a vida permanece além desse tempo terreno. E os inimigos que hoje cultivamos, os sentimentos que hoje nos atordouam, eles não vão cessar com a vida do corpo físico. E, consequentemente, essa continuidade é uma razão ainda maior para que reconciliemos com os nossos inimigos enquanto estamos a caminho, como também nos ensinou Mateus. Que possamos, como diz nesse capítulo 5, em torno ali dos itens 20 em Mateus, dos versículos 20, quando orarmos, quando nos recolhermos, que possamos ter a nossa mente silenciada no amor, perdoando, relevando, deixando para lá aquelas mágoas que marcaram o nosso dia, e assim de dia em dia, sem cultivar os sentimentos negativos, certamente encontraremos sempre o amparo divino, das boas vibrações que, inclusive, nos salvarão no sentido de nos proteger de qualquer sentimento equivocado, de qualquer intenção maliciosa que outros venham a ter contra nós. Então, é importante que não percamos de vista que só o amor é um caminho de cura, de bênçãos e de paz. E para finalizar, vou comentar aqui um livro, Amor e Ódio, de Ivone Pereira, médium pelo Espírito Charles, que também é o escritor de outros livros que vieram por meio da mediunidade dela. Nesse livro, que é um romance, conta a história de um grupo de espíritos que, em séculos, mais de 200 anos, ficaram em duelo dentro das mágoas e dos crimes que praticaram um contra os outros. E o que é mais importante, ao final do livro, o irmão que havia cometido as atrocidades que deu início a tudo aquilo que veio a ser
ocorrido posteriormente, esse irmão, ele é, entre aspas, né, o espírito que se salva, que encontra a paz, que realiza a união com a pessoa amada, enquanto aqueles que haviam sido as vítimas da leviandade, da licenciosidade dele, por não perdoarem, por se colocarem numa perseguição constante ao longo de mais de uma vida, esses irmãos é que se encontravam realmente perturbados e que vão ser afastados daqueles outros que, apesar dos enganos iniciais, trilharam o caminho do perdão, do amor e do trabalho. Então, esse livro, reforçando o amar aos vossos inimigos, nos exemplifica por uma história muito bem contada, muito detalhada, que envolve 3 reencarnações de um grupo de 4 espíritos, entre outros, que fora da caridade não há salvação. E essa caridade, ela se inicia por não guardarmos, não alimentarmos no nosso íntimo esses sentimentos que a invigilância do outro pode ter nos colocado em atenção, em preocupação, mas que vai se manter dentro de nós na medida em que continuarmos sintonizando com aquele mal, continuarmos reproduzindo na nossa raiva, no nosso sentimento de desequilíbrio, essas mesmas emoções vividas no momento da ofensa. Então, não esqueçamos da bem-aventurança que Jesus nos deu, entre tantas, relacionada aos aflitos. Bem-aventurados os aflitos, e entre eles é nomeado os que têm sede de justiça. Porque esses que têm sede de justiça alcançarão o reino de Deus. Ou seja, é preciso perdoar, é preciso se colocar dentro da sintonia do amor. E nessa sintonia, compreender que aquele que nos ofende é um necessitado, como nós, do amor. E nos alimentando desse amor, nos protegeremos e mais, exemplificaremos a verdadeira forma de viver em direção à nossa felicidade. E será desse exemplo, dessa persistência, dessa vontade sincera de seguir o exemplo de Jesus, que aqueles que hoje nos machucam, um dia cairão em si e farão a sua reflexão e farão a sua transformação, se colocando na mesma direção que nós nos esforçaremos por nos colocarmos à medida que compreendermos o convite de Jesus. Amai aos vossos inimigos. Pois amar a quem nos ama é só alimentar a nossa vaidade e o nosso orgulho. Agora, amar aqueles que nos desafiam à transformação é nos colocar com a compreensão da vida real. Essa vida do Espírito não se resume ao hoje nem ao ontem, mas é uma longa jornada de onde nascemos simples e ignorantes para alcançarmos a perfeição da criatura. A lei de amor, ela é a lei que rege o universo inteiro. E amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, resume, como disse Jesus aos seus apóstolos, todos os profetas, todos os ensinamentos. E, sem dúvida, também resume todas as leis divinas que estão a reger o universo e a nossa existência. Pois amar ao próximo não é amar apenas ao amigo, mas também ao inimigo. E amar a si mesmo é nos amar com essa tolerância, com essa observação, que ainda somos imperfeitos e que é nesse esforço de vencer as nossas dificuldades que avançaremos. E, portanto, os outros que estão conosco nessa jornada também sofrem dessa mesma dificuldade, sofrem dessas mesmas limitações, mas
poderão se esforçar, poderão se modificar, porque eles viverão. Essa frase foi dita diante dos soldados romanos que avançavam sobre os cristãos. E Paulo diz que não era para reagir, que não era para fazer nada. E mesmo que alguns dissessem, mas como assim eles irão nos matar, eles irão nos prejudicar, eles irão destruir o nosso trabalho? E ele responde, eles viverão. Ou seja, eles continuarão além dessa vida. Eles continuarão na sua jornada. E haverá um momento em que eles também compreenderão as leis de Deus, também compreenderão a verdade do cristianismo e que irão lamentar a oportunidade daquela noite em que eles poderiam adentrar ao conhecimento da verdade, mas preferiram seguir na sua ignorância. Então, cada um de nós, diante dos nossos mais diferentes desafios, na família, no ambiente de trabalho, no ambiente da vida em sociedade, sempre lembremos que nós viveremos, eles viverão. E a vida terrena é só uma passagem. E cada grãozinho desses alfinetes que a vida nos oferece pode se tornar a nossa lição preciosa de avanço, de conquistas morais, ou ser mais um pedacinho da mazela que carregamos dentro de nós e que mantemos infeccionadas por nos distanciarmos dos ensinamentos de Jesus. Portanto, perdoar, amar, faz parte do mesmo refrão, que significa conquistar essa paz interior por viver as leis de Deus e de Jesus. Então, para encerrar, vou ler aquele pedacinho, começo do item 3, que nós havíamos já comentado, e que é da Lavra de Allan Kardec, ao analisar as mensagens dos evangelistas. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua sublime aplicação, pois essa virtude é uma das maiores vitórias contra o egoísmo e o orgulho. Então, a cada dia, a cada desafio, sejamos nós vitoriosos contra o egoísmo e o orgulho que ainda habita em nós, praticando a caridade do perdão, do amor àqueles que nos ofendem e nos perseguem. E nesse sentimento, vamos então, irmãos, orar, buscando os frutos sagrados deste mundo de amor que provém de Deus, o amparo que todos nós necessitamos. Que nesse instante, ó Senhor, vossa misericórdia e bondade derrame sobre aqueles que nos ofenderam, aqueles que discordam das nossas ideias, que nos prejudicaram diante dos bens materiais que nos são necessários para a vida terrena, que magoaram os nossos mais nobres sentimentos que tínhamos em relação a eles, que usaram da nossa boa vontade e da nossa confiança para benefício próprio. Que esta luz, Senhor, do teu amor, os toque, para que mais à frente sejam eles capazes de não machucar um outro irmão. E a nós, Senhor, que praticamos algo de equivocado, de infeliz, em relação a tantos que nos cercam, desde o berço, antes mesmo dele, e até os dias de hoje. Que possamos, Senhor, nos colocar diante daqueles emocionalmente que ofendemos e pedir perdão. Perdão por nossa invigilância, por nossa ignorância, por nossa simplicidade.
desconhecimento das leis do amor. E assim, perdoando, pedindo perdão, possamos nós seguirmos em frente, de mente livre, de coração leve e de mãos dispostas ao serviço da reparação. Que trabalhemos amando e servindo, onde quer que estejamos, nas pequeninas coisas do dia, da vida, para que possamos semear no campo do Senhor os benditos frutos que saciarão a nossa fome. A fome da paz, a fome do amor, a fonte da harmonia. E que nessas vibrações amorosas e sinceras do filho que se reconhece pequenino e equivocado, possam as energias do bem espalhar em favor de todos aqueles que se encontram nos leitos dos hospitais, com as mais diferentes dores, com as mais diferentes doenças. Que essa mesma luz se derrame sobre os lares, onde a falta do diálogo, da harmonia, do amor sincero se instala. E que possa, Pai, onde quer que haja, um dos nossos irmãos em sofrimento, ser amparado por essa luz divina. Assim, Senhor, te agradecemos de todo o coração, pela doutrina que nos esclarece, pelo Mestre Jesus que nos ensina o caminho, a verdade e a vida. E que sejamos, ó Pai, capazes de honrar essa bondade que nos ampara, a força e a luz dessa doutrina que nos ensina. E em Teu nome vivamos cada segundo do nosso viver, pois esse é a Tua vontade. E assim, por favor, a todos que necessitam, em agradecimento por tudo que recebamos, oramos, Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. E perdoai, ó Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos de todos os males, pois o Teu é o reino e a glória para todos sempre. Assim sendo, em vossos nomes, irmãos do bem e do amor, em nome dos mentores dessa casa e todos os que nos auxiliaram, encerramos essa atividade doutrinária da noite. E a todos os irmãos que nos acompanham, nosso muito obrigado pela atenção e que a paz de Deus de Jesus permaneça com todos nós. Obrigada.